Touro, existe algo que precisa ser dito antes de qualquer outra palavra aqui. Algo que vai além do que os olhos conseguem ver, além do que a lógica consegue explicar e além do que qualquer pessoa ao seu redor seria capaz de te contar. Uma verdade que existe há milhares de anos, registrada em um texto sagrado que atravessou gerações, culturas e séculos sem perder nem uma gota do seu poder original. Esse texto foi escrito em um tempo em que o mundo ainda entendia que existe uma força invisível operando por trás de tudo que acontece no plano material. Uma força que protege, que blinda, que age a favor de quem está sob a sua cobertura de uma forma que desafia qualquer explicação racional. Essa força tem um nome. E ela foi invocada através de um dos textos espirituais mais poderosos que já existiram na história da humanidade. O Salmo 91. Mas existe algo sobre esse salmo que a maioria das pessoas não sabe. Existe um versículo específico dentro desse texto sagrado que carrega uma mensagem que fala diretamente com quem é de Touro. Como se conhecesse as suas lutas, os seus medos, os seus inimigos silenciosos e a sua necessidade urgente de proteção espiritual. Você já sentiu que certas palavras sagradas tocam a sua alma de uma forma que vai além da compreensão racional, como se tivessem sido escritas para o momento exato que você está vivendo? Esse versículo é assim. E o que ele revela sobre a proteção espiritual de Touro vai te arrepiar. O Salmo 91 não é um texto qualquer. Não é uma oração comum que foi escrita para trazer conforto emocional em momentos difíceis. É um decreto espiritual. Uma declaração de proteção que, quando pronunciada com fé, com intenção e com a consciência do que está sendo invocado, cria ao redor de quem a declara uma blindagem energética que atua em níveis que vão muito além do que os olhos conseguem ver. Ao longo da história, esse salmo foi usado em momentos de guerra, de perseguição, de ataques espirituais intensos e de situações em que a proteção humana simplesmente não era suficiente. E em todos esses contextos ele produziu resultados que não podiam ser explicados pela lógica comum. Porque o Salmo 91 não opera pela lógica comum. Ele opera por uma lei espiritual muito mais antiga e muito mais poderosa do que qualquer lei humana. Uma lei que diz que quem habita sob a sombra do Altíssimo está coberto por uma proteção que nenhuma força negativa consegue atravessar independentemente da sua origem ou da sua intensidade. Você já viveu uma situação em que algo que deveria ter te atingido simplesmente não chegou até você, como se uma força invisível tivesse desviado o que estava vindo na sua direção? Essa proteção que você sentiu tem um nome. E aprofundar o seu entendimento sobre como ela opera na vida de Touro especificamente é o que vai transformar a forma como você navega pelos desafios espirituais que ainda estão por vir. É exatamente isso que você encontra no Touro, o guia espiritual completo, um material que vai te mostrar como a energia de Touro se conecta com o plano espiritual e como ativar a proteção que sempre esteve disponível para você. O link está na bio e no comentário fixado. O Salmo 91 foi feito para quem está disposto a habitar sob essa cobertura. E Touro está mais do que pronto para isso. Você sabia que o Salmo 91 é considerado por muitas tradições espirituais como o Salmo da proteção total? Comenta aqui se você já teve contato com esse texto sagrado antes. Existe uma razão muito específica pela qual o Salmo 91 foi direcionado para Touro nesse momento. E essa razão não é aleatória, não é coincidência e não é algo que poderia ser explicado apenas pela astrologia comum. Touro é um signo que atrai ataques espirituais com uma frequência que poucos compreendem. Não porque seja fraco. Não porque seja vulnerável. Mas justamente pelo oposto. Porque a energia de Touro é naturalmente abundante, naturalmente magnética e naturalmente capaz de construir coisas sólidas e duradouras que despertam nos outros uma mistura de admiração e inveja que abre canais de interferência espiritual que a maioria nem sabe que existem. Quando você conquista, quando você cresce, quando você avança, existe sempre alguém que observa esse movimento com um sentimento que não consegue controlar. E esse sentimento se transforma em energia. E essa energia vai na sua direção. Você já percebeu que suas fases mais difíceis chegaram justamente nos momentos em que estava mais próximo de realizar algo importante? Reflita sobre isso porque esse padrão não é coincidência. Mas existe algo que os que atacam Touro espiritualmente não sabem.
Não sabem que esse signo tem uma resistência espiritual que foi construída ao longo de ciclos e experiências que forjaram uma base impossível de ser abalada por ataques externos. Não sabem que cada tentativa de interferência que não consegue quebrar Touro o torna mais forte, mais blindado e mais conectado com a proteção que o plano espiritual reservou para ele. E o Salmo 91 é a ativação dessa proteção. Você sente que está sendo alvo de algum tipo de ataque espiritual agora? Comenta aqui o que você tem sentido, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas de Touro que estão passando pela mesma situação. Chegou o momento de revelar o que esse vídeo prometeu desde o início. O versículo do Salmo 91 que ressoa de uma forma tão profunda com a energia de Touro que quando você entender o seu significado espiritual vai compreender por que essa mensagem chegou até você exatamente agora. O Salmo 91 fala em um de seus versículos sobre uma proteção que age nos momentos em que o perigo se aproxima sem que você perceba. Uma cobertura espiritual que atua especialmente durante os períodos de escuridão, durante as fases em que os ataques chegam de forma silenciosa e imperceptível, durante os ciclos em que o inimigo opera nas sombras acreditando que não será visto. E esse versículo foi escrito como se conhecesse exatamente a forma como Touro é atacado. Porque os ataques contra Touro raramente chegam de frente. Raramente chegam de pessoas que declaram abertamente a sua inimizade. Chegam nas sombras. Chegam através de sorrisos falsos. Chegam embalados em palavras gentis que escondem intenções que a luz do dia jamais suportaria. Você já sentiu que um ataque espiritual estava chegando antes mesmo de conseguir identificar de onde vinha, como se a sua intuição estivesse tentando te avisar com antecedência? Esse versículo fala diretamente sobre essa proteção antecipada. Sobre uma força que age antes do ataque chegar, que identifica o que está vindo na sua direção antes que você mesmo perceba e que cria uma barreira que o que está vindo simplesmente não consegue atravessar. Para Touro, esse versículo tem um significado ainda mais profundo. Porque esse signo carrega uma sensibilidade espiritual que muitas vezes capta ameaças antes que elas se materializem, mas que ao mesmo tempo tem uma tendência a minimizar o que sente para não parecer paranoico ou desconfiado. E é exatamente essa tendência que o Salmo 91 vem corrigir. Vem dizer para Touro que o que você sente é real, que a sua percepção é confiável, que a proteção que você precisa já está disponível e que tudo o que você precisa fazer é se posicionar sob essa cobertura de forma consciente e intencional. Você já ignorou uma percepção espiritual sua e depois se arrependeu porque o que você sentiu se confirmou? Comenta aqui porque essa experiência é muito mais comum entre os taurinos do que você imagina. Existe uma diferença enorme entre conhecer o Salmo 91 e ativar o Salmo 91. Muitas pessoas já ouviram esse texto, já leram esses versículos, já repetiram essas palavras em algum momento da vida. Mas poucas pessoas sabem como transformar esse conhecimento em uma proteção espiritual real, concreta e permanente que atue de forma ativa no seu campo energético todos os dias. E essa diferença muda tudo. Porque o Salmo 91 não é uma fórmula mágica que funciona apenas pela repetição mecânica das palavras. É uma declaração espiritual que precisa ser feita com 3 elementos fundamentais para que a sua proteção se ative em sua plenitude. O primeiro elemento é a consciência. Saber o que está sendo declarado. Entender o significado espiritual de cada palavra. Compreender que ao pronunciar esse salmo você está invocando uma força que existe há milênios e que respondeu a essa invocação inúmeras vezes ao longo da história. O segundo elemento é a fé. Não uma fé performática, não uma fé que precisa de plateia, mas uma fé silenciosa e enraizada que Touro conhece melhor do que qualquer outro signo. Uma certeza interior que não depende de evidências externas para se manter firme. Você consegue identificar dentro de você essa fé silenciosa que permanece mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário? Esse é o combustível que ativa a proteção do Salmo 91 na sua vida. O terceiro elemento é a intenção declarada. Pronunciar esse salmo sabendo exatamente o que você está pedindo, o que você está bloqueando e o que você está permitindo que entre na sua vida. Criar um decreto espiritual consciente que o universo reconhece e responde. Quando esses 3 elementos se combinam, o Salmo 91 deixa de ser um texto e se torna uma blindagem viva ao redor da sua vida. Você já tentou usar o Salmo 91 como proteção espiritual?
Comenta aqui como foi essa experiência, porque o que você vai compartilhar pode transformar a vida de outro taurino que está lendo agora. Quando o Salmo 91 é ativado na vida de Touro, algo muito específico começa a acontecer. Não é algo que aparece de forma dramática, não é algo que vem acompanhado de sinais visíveis imediatos. É algo que começa de dentro para fora, silencioso e profundo, exatamente da forma que Touro reconhece como verdadeiro. A primeira coisa que muda é a sensação interna. Aquela inquietação constante que acompanha quem está sofrendo ataque espiritual, aquela tensão sem causa aparente, aquele peso que não tem explicação começa a ceder. Não de uma hora para outra, mas progressivamente, como se uma pressão que estava sendo exercida sobre o seu campo energético fosse sendo gradualmente neutralizada por uma força maior que não aceita ser contestada. A segunda mudança acontece nos sonhos. Touro que está sob proteção espiritual ativa começa a ter um padrão de sono diferente. Sonhos mais claros, mais leves, mais cheios de símbolos que comunicam proteção e direcionamento. Como se o plano espiritual aproveitasse os momentos de descanso para confirmar que a blindagem está operando. Você já teve sonhos que pareciam mensagens espirituais claras, como se alguém estivesse tentando te comunicar algo importante enquanto você dormia. A terceira mudança é a mais impressionante de todas. As fontes de ataque espiritual começam a se afastar naturalmente. Pessoas que carregavam intenções negativas em relação a você começam a sair da sua vida ou a perder o acesso que tinham à sua energia. Não porque você fez algo para afastá-las, mas porque a blindagem do Salmo 91 cria uma incompatibilidade energética que torna impossível para energias negativas permanecerem no seu campo. E para entender como fortalecer e manter essa blindagem ativa de forma permanente na sua vida como taurino, para saber como se posicionar espiritualmente nos momentos em que os ataques se intensificam e como reconhecer quando a sua proteção precisa ser renovada, você encontra tudo isso no Touro, o Guia Espiritual Completo. Um material que vai te dar as ferramentas espirituais que você precisa para viver sob proteção constante e permanente. O link está na bio e no comentário fixado. A blindagem espiritual de Touro, quando ativada pelo Salmo 91, é algo que os que atacam simplesmente não conseguem atravessar. Você está pronto para ativar essa proteção de forma permanente na sua vida? Comenta aqui o que você mais quer ver protegido agora. Existe uma parte do Salmo 91 que poucos falam, mas que é talvez a mais poderosa de todas. Uma parte que não fala apenas sobre proteção, não fala apenas sobre blindagem, não fala apenas sobre o que é impedido de chegar até você. Fala sobre o que acontece do outro lado. Fala sobre o que se manifesta na vida de quem direcionou energia negativa contra alguém que estava sob a cobertura espiritual desse salmo. E o que acontece é inevitável. A lei espiritual que opera por trás do Salmo 91 não é uma lei de vingança. Não é uma força que pune por prazer ou que age por impulso emocional. É uma lei de equilíbrio. Uma lei que diz que toda energia direcionada com intenção negativa contra alguém que está sob proteção divina retorna para quem a enviou multiplicada pela força com que foi lançada. Não porque alguém pediu. Não porque foi desejado. Mas porque é a natureza do equilíbrio espiritual que não pode ser violado sem consequência. Você já observou na sua vida que pessoas que te atacaram espiritualmente acabaram enfrentando dificuldades que ninguém desejou, mas que chegaram de uma forma que parecia inevitável? Essa observação que você fez não foi coincidência. Foi a lei do equilíbrio operando com uma precisão que a mente humana raramente consegue acompanhar em tempo real, mas que, quando olhada em retrospecto, se torna impossível de negar. E quando o Touro está sob a proteção do Salmo 91, essa lei opera com uma velocidade e uma intensidade ainda maiores. Porque a força que foi direcionada contra alguém que estava coberto por essa proteção não apenas retorna. Ela retorna amplificada pelo tamanho da proteção que tentou atravessar. Quanto maior a blindagem, maior o retorno para quem tentou violá-la. E a blindagem do Salmo 91 é a maior que existe. Isso não significa que Touro precisa desejar o mal de quem o atacou. Significa exatamente o oposto. Significa que Touro pode simplesmente se manter sob a cobertura espiritual, continuar o seu caminho com fé e deixar que a lei do equilíbrio faça o seu trabalho sem que você precise se envolver,
sem que você precise reagir e sem que você precise gastar nenhuma gota da sua energia com quem escolheu te atacar. Porque o universo já está cuidando disso. Você consegue abrir mão da necessidade de ver justiça imediata e confiar que o equilíbrio espiritual vai agir no momento certo da forma certa? Comenta aqui porque essa é uma das maiores libertações que um taurino pode experimentar. Existe algo que acontece na vida de quem ativa a proteção do Salmo 91 que é impossível de fingir e impossível de fabricar. Algo que não vem de fora, que não depende de nenhuma circunstância externa e que não pode ser explicado por nenhuma lógica comum. A vida começa a fluir diferente. Não de forma dramática no início. Não com grandes acontecimentos que anunciam que algo mudou. Mas através de pequenas situações cotidianas que começam a se organizar de uma forma que parece ter uma mão invisível por trás. Uma conversa que acontece no momento exato em que você precisava. Uma porta que se abre sem que você tenha batido. Uma pessoa que some da sua vida sem drama, sem conflito, sem explicação, como se simplesmente não conseguisse mais estar no seu campo energético. Você já viveu uma situação em que algo que estava te incomodando se resolveu sozinho, sem que você precisasse fazer nada, como se uma força invisível tivesse cuidado daquilo por você? Esse é o Salmo 91 operando na prática. Mas existe um sinal específico que Touro sente quando a proteção está verdadeiramente ativa e que é diferente de tudo que qualquer outro signo experimenta. É uma sensação de enraizamento profundo. Como se o chão embaixo dos seus pés tivesse ficado mais firme. Como se a sua base espiritual tivesse sido reforçada de uma forma que nenhuma tempestade externa consegue abalar. Touro é um signo de terra. E quando a proteção espiritual está ativa, essa conexão com a terra se intensifica de uma forma que você sente no corpo, na respiração, na forma como ocupa o espaço ao seu redor. Uma presença mais firme. Uma voz mais segura. Uma capacidade de dizer não sem culpa e sim sem hesitação. Uma clareza sobre o que pertence à sua vida e o que precisa ficar de fora que antes custava muito mais energia para manter. Pessoas ao redor começam a perceber essa mudança antes mesmo que você consiga descrevê-la com palavras. Começam a te tratar de forma diferente. Começam a respeitar mais os seus limites. Começam a sentir que existe algo ao redor de você que não convida a invasão, que não tolera desrespeito e que não abre espaço para energia que não seja compatível com o que você está construindo. E quem carregava intenções negativas em relação a você começa a sentir um desconforto inexplicável na sua presença. Uma resistência que não consegue nomear mas que faz com que se afaste naturalmente sem que você precise pedir. Isso é blindagem espiritual ativa. Isso é o Salmo 91 funcionando na vida de Touro da forma que foi escrito para funcionar. Você já sentiu essa firmeza, essa sensação de enraizamento que faz com que nada ao redor consiga te tirar do seu centro? Comenta aqui como foi essa experiência porque ela é um dos maiores presentes que a proteção espiritual pode entregar para quem é de Touro. Existe uma verdade sobre proteção espiritual que precisa ser dita com clareza. Uma verdade que muitas pessoas não querem ouvir porque é mais confortável acreditar que uma única ação é suficiente para garantir uma blindagem permanente sem nenhum esforço adicional. A proteção espiritual precisa ser alimentada. Não porque ela seja fraca. Não porque o Salmo 91 perca o seu poder com o tempo. Mas porque nós vivemos em um plano material onde estamos em constante contato com energias, pessoas e situações que testam continuamente o nosso campo espiritual. E assim como o corpo precisa de alimentação diária para se manter forte, o campo espiritual precisa de cuidado contínuo para se manter blindado. E a boa notícia é que manter essa proteção ativa não exige rituais complexos, não exige horas de prática e não exige nenhum conhecimento espiritual avançado. Exige consistência. Exige intenção. Exige que você reserve alguns momentos do seu dia para se reconectar conscientemente com a proteção que foi ativada. A primeira prática é a declaração matinal. Começar o dia afirmando conscientemente que você está sob proteção espiritual, que o seu campo energético está blindado e que nenhuma energia negativa tem permissão de entrar na sua vida naquele dia. Não precisa ser longo. Não precisa ser elaborado. Precisa ser genuíno.
Você já experimentou começar o dia com uma declaração espiritual consciente e percebeu como isso mudou a qualidade da sua energia ao longo do dia? A segunda prática é a revisão noturna. Antes de dormir, revisar mentalmente o dia que passou, identificar momentos em que você sentiu a sua energia ser testada e conscientemente entregar esses momentos para o plano espiritual, pedindo que qualquer energia que tenha entrado no seu campo ao longo do dia seja neutralizada e transformada durante o período de sono. A terceira prática é o que eu chamo de checagem energética. Ao longo do dia, especialmente antes e depois de interações com pessoas que você sente que podem afetar a sua energia, fazer uma pausa breve para se reconectar com o seu centro, sentir como está o seu campo energético e, se necessário, renovar conscientemente a sua intenção de proteção. A quarta prática é a gratidão ativa. Agradecer pela proteção antes de ver os resultados dela. Agradecer pelos ataques que não chegaram, pelas situações que se resolveram, pelas pessoas que se afastaram. Reconhecer ativamente a presença da proteção espiritual na sua vida cotidiana de uma forma que fortalece o vínculo entre você e a força que está operando a seu favor. E para que você tenha acesso a um guia completo de como aplicar essas práticas de forma específica para a energia de Touro, de como identificar quando a sua proteção precisa ser renovada e de como se posicionar espiritualmente para que a blindagem do Salmo 91 opere em sua plenitude na sua vida, você encontra tudo isso no Touro, o Guia Espiritual Completo. Um material que vai te dar clareza, direcionamento e as ferramentas espirituais que você precisa para viver sob proteção constante e permanente. O link está na bio e no comentário fixado. Esse é o passo mais concreto que você pode dar agora para garantir que o que foi ativado aqui continue operando na sua vida muito depois que esse vídeo terminar. A proteção do Salmo 91 está disponível para você todos os dias. A questão é se você vai escolher ativá-la conscientemente ou deixar que o piloto automático do cotidiano apague o que foi acendido aqui. Você está disposto a criar uma prática espiritual diária que mantenha a sua blindagem sempre ativa? Comenta aqui qual dessas 4 práticas você vai começar a aplicar hoje. Chegamos ao fim dessa mensagem. E eu preciso que você entenda algo antes que essa última palavra seja dita. Algo que vai além de tudo que foi compartilhado aqui. Algo que é o coração de tudo que o Salmo 91 representa e que precisa ser levado com você muito depois que esse vídeo terminar. Você não chegou até aqui por acaso. Ninguém chega até o final de uma mensagem como essa sem que exista uma razão espiritual por trás. Sem que exista uma necessidade real que foi reconhecida pelo seu campo energético antes mesmo que a sua mente consciente tivesse tempo de processar o que estava acontecendo. Você estava precisando dessa mensagem. E ela chegou até você no momento exato em que precisava chegar. Isso é proteção espiritual operando antes mesmo de você pedir. Você já percebeu que certas mensagens chegam na sua vida no momento exato em que você mais precisava delas, como se tivessem sido enviadas por uma inteligência que conhece as suas necessidades melhor do que você mesmo? Esse é o Salmo 91 em ação. Essa é a força que foi invocada através dessas palavras operando na sua vida de uma forma que já começou muito antes desse vídeo terminar. E agora que você sabe. Agora que você recebeu. Agora que algo foi ativado dentro de você ao longo desses minutos que não pode mais ser desativado. Existe uma responsabilidade que vem junto com esse conhecimento. A responsabilidade de agir a partir disso. Não amanhã. Não quando a rotina voltar e o cotidiano engolir o que foi acendido aqui. Mas agora, nesse estado de abertura, nessa frequência de receptividade em que você se encontra nesse exato momento. Porque a proteção do Salmo 91 não é passiva. Ela responde à sua intenção. Ela se fortalece com a sua consciência. Ela se expande na proporção exata em que você escolhe habitá-la de forma ativa e intencional todos os dias. E Touro, mais do que qualquer outro signo, tem a capacidade de criar hábitos espirituais que duram. Tem a consistência necessária para manter uma prática que outros abandonariam na primeira semana. Tem a paciência para cultivar uma proteção que não aparece de forma dramática mas que vai se tornando mais sólida, mais profunda e mais impenetrável a cada dia que passa. Essa é a sua força. E é exatamente essa força que o Salmo 91 veio potencializar. Os que te atacaram espiritualmente já começaram a sentir que algo mudou. Não sabem nomear.
Não conseguem identificar. Mas sentem que o acesso que tinham à sua energia não está mais disponível da mesma forma. Sentem uma resistência que não existia antes. Uma barreira que não conseguem atravessar por mais que tentem. Isso é você habitando sob a sombra do Altíssimo. Isso é o Salmo 91 cumprindo o que foi escrito para cumprir na sua vida. E o que vem depois dessa proteção ativada, o que se manifesta na vida de Touro quando os ataques são neutralizados e o campo energético está livre para receber o que foi reservado, é algo que vai surpreender pela velocidade, pela precisão e pela grandiosidade. Porque tudo que estava sendo bloqueado vai começar a fluir. Tudo que estava represado vai encontrar caminho. Tudo que foi retido durante o período de ataque vai ser liberado de uma vez com uma força proporcional ao tempo em que ficou contido. E você vai olhar para trás e vai entender por que essa mensagem chegou até você exatamente agora. Vai entender que não foi coincidência. Vai entender que foi parte de um processo espiritual que estava em andamento muito antes desse vídeo existir. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se alguma palavra ressoou de uma forma que você não consegue explicar, se você sentiu em algum momento que o Salmo 91 foi trazido até você especificamente para esse momento da sua vida, deixa o seu like agora. Não é apenas um gesto para o canal. É uma declaração espiritual de que você recebeu a proteção, de que você a aceita e de que você está pronto para habitá-la de forma permanente. Comenta aqui embaixo com a palavra protegido se você chegou até o final e sentiu que algo mudou dentro de você ao longo dessa mensagem. Porque cada pessoa que declara essa palavra está afirmando para o universo que a blindagem foi ativada e que nenhum ataque espiritual tem mais permissão de entrar na sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Porque o que está chegando para Touro nos próximos ciclos vai continuar sendo revelado aqui com a profundidade e a clareza que você merece. Você está protegido. E agora o mundo inteiro vai perceber isso.